Olá e bem-vindos ao segundo vídeo do nosso TCC, onde mostraremos nosso progresso desde a última apresentação. O grupo é composto pelos integrantes Eric Ferreiro, Juliana Rodrigues, Giovanna Moschetti, Guilherme Kiffner, Júlia Santos e Heitor Oliveira. Para justificar nosso projeto, levamos em consideração diversas pesquisas, são elas: de que jogos aumentam certas regiões do cérebro, videogames são bons para as crianças, idosos que jogam videogames têm menor probabilidade de ficarem deprimidos, professor da EACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, estuda benefícios de jogos virtuais para deficientes. Jogos podem inspirar comportamento saudável. Estudos vinculam videogame à criatividade. Videogames ajudam no aumento da empatia. Possuem benefícios como ajuste social e maior sensação de satisfação com a vida. Games são fortes aliados no combate com a depressão. Todas essas pesquisas são justificativas para o nosso TCC e podem ser encontradas em nossa monografia para serem lidas mais a fundo, além de notícias e exemplos de outros jogos. Objetivos gerais: dar ao jogador uma experiência individual conforme suas decisões no jogo e trazer algum impacto moral ou emocional ao encerrar o jogo. Introduzir o projeto no cenário de jogos independentes brasileiros de forma positiva, com algo bem produzido tanto na parte visual quanto na parte mecânica. Desenvolver algo fácil de ser interpretado por pessoas de várias idades e que, independente desse fator, faça o jogador querer saber mais história. Objetivos específicos: manter a organização e comunicação entre os membros de nossa empresa, lidar com os problemas e novos desafios que podem aparecer e resolvê-los sempre que possível, apresentar ao final do projeto como tornamos real uma ideia que construímos e desenvolvemos com nossas próprias mãos. Em relação ao menu do jogo, optamos por fazer uma referência em si ao começo da narrativa e ao processo do jogador no começo do jogo em si, fazendo referência a objetos de um hospital, como a gente tem o visor de batimentos cardíacos e a bolsa de sangue ali atrás. Também optamos por fazer referência à própria situação do personagem, que se diz ao quadro sem uma imagem, ele em branco, já que ele não se lembra. O jogador só vai entender isso conforme ele for avançando na narrativa do jogo. As flores caídas e murchas, elas trazem aquele ar também de um ambiente triste, um ambiente pesaroso, um ambiente, sabe, não tão agradável. Agora falando um pouco da construção do menu em si. A gente optou por deixar o idioma no menu em inglês, porque já que é uma língua universal, e caso a gente, sei lá, opte por colocar esse jogo numa plataforma, tipo Steam ou outra plataforma, a gente tem a possibilidade de pessoas de outras regiões jogarem e não terem dificuldade de entender, além de pessoas aqui do Brasil também entenderem pelo menos o básico que está na tela. No começo, o primeiro quadradinho vai ser o de continuar, que é o continue, e ele não vai aparecer caso o jogador nunca tenha criado um novo jogo, que é o New Game. Caso ele já tenha criado, o botão de Continue vai aparecer quando ele abrir o jogo de novo. Na abinha de Options, vai ter as opções básicas, tipo regular volume, brilho da tela, resolução, e também os créditos. A gente vai deixar na aba de Options. Espero que os créditos da equipe de quem fez. E o exit para o jogador sair do jogo. Esse visor de batimentos cardíacos, a ideia dele também é a gente poder animar essa linha, que nem fica no visor de verdade, ela seguindo e batendo uma vez só. Mas isso não é um foco no momento, isso aí é um plano que, se rolar, a gente vai fazer, se não, tá tudo bem e continua. Tratando um pouco agora dos dois primeiros cenários que o jogador vai se deparar quando iniciar um novo jogo, tem o hospital, o quarto em si do hospital, que também, como na tela de início, é um ambiente cinza, um ambiente escuro, que não é muito legal, eu acho, ficar numa sala de hospital, num quarto de hospital. Eu acho que não é muito agradável. E ainda mais acordar sem saber o que você está fazendo lá. Então a gente optou por deixar o lugar mais denso. Mas na porta, tendo essa saída de luz também, porque é uma chamada, né? Tipo, o jogador ele vai saber pra onde ele tem que andar, pra que lado ele tem que andar, pra onde ele tem que ir, já que o único ponto de luminosidade da sala é essa porta. A ideia também é procurar colocar luz dinâmica, né? Pra poder facilitar a iluminação de todos os ambientes.
O próximo ambiente que o jogador vai se deparar quando ele sair do quarto é um corredor. O corredor ele vai estar mais clareado para um lado, mas ele ainda vai estar mais escurinho também, em tons de cinza. Ele vai ser comprido, vai ser grande. E como tudo isso se passa dentro da cabeça do personagem, dentro da mente dele, e ele não sabe o que está acontecendo, a mente dele está se desfazendo. É como se ele estivesse adentrando na mente dele. É como se o quarto fosse a última coisa que ele lembra, a última coisa que ele estava, a última coisa que ele viu. E depois ele vai se adentrando nos pensamentos dele, na mente dele. Então o corredor vai se desfazendo, ele vai se quebrando, ele vai se desfragmentando. Ele vai se fragmentando, na verdade. E ele se transforma num espaço, numa área vazia. E essa área vazia é onde vai ter os quadros. Esses quadros são onde o jogador vai entrar em cada fase. E a ideia também dos quadros é eles se desfazerem para como se fosse um portal, como se ele entrasse em cada fase. Essas são as ideias dos 2 primeiros cenários que o jogador vai se deparar quando ele iniciar o jogo. No começo do ano, eu e o integrante Guilherme, juntos desenvolvemos os códigos principais, bases para o andamento do personagem, como o correr, o pular e o pulo duplo. E também desenvolvemos o código para o passar de fase. E mais tarde desenvolvi o script para o menu do jogo e também o salvamento do jogo, das suas informações do jogador, e também o carregamento delas. O script do personagem funciona de uma forma bem simples. Primeiramente, o programa que a gente está usando já definiu o que cada botão faria. Por exemplo, espaço já é definido previamente como pular. Então eu só peguei o botão de pular e dei as variáveis do pulo. Logo após isso, tive que definir onde ele poderia pular. Então comecei a trabalhar com layer. Cada bloco do nosso programa tem uma layer diferente. Tem layers que são próprias para o personagem ver, para o jogador perceber. Tem outras que são apenas invisíveis para arrumar alguns lugares que ele não pode ir, mas também que não pode ter uma parede visível, porque senão ficaria estranho, e essas coisas. A layer que ele pode pular seria a 8. Então, quando ele está na layer 8, ele pode pular. Quando ele pula, tem uma variável booleana que fica falsa, que é a variável está pulando. Então, quando ele pula, a variável está pulando fica verdadeira, desculpa. Então, ele não pode pular mais. A não ser que a gente bote a opção de double pulo, que por enquanto está ativa, mas vamos ativar que vai ser uma que a gente ainda está pensando. Mas quando ele está pulando, a variável fica verdadeira lá. E se ele pula de novo, que seria o double jump, a variável fica falsa, ele não consegue pular de novo e tem que encostar em uma layer. De novo, em uma label de layer 8 para conseguir pular novamente. Isso tudo acontece com o Box Collider 2D, que ele fica verificando a cada frame o que está encostando no personagem, na sua hitbox, que a gente chama. Quando o jogador faz qualquer comando com um personagem, eu libero uma variável do tipo booleana na parte de animação, que faz um tipo de if e else. Como, por exemplo, se ele apertar o botão D, ele começará a andar pro lado. Então, lá na parte de animação, vai ficar assim. Se estiver andando, execute essa animação. Então, ele executou. Se ele não estiver fazendo nem a animação de andar, nem a animação de pular e nem a animação de double pulo, ele ficará na animação de idle, porque não tem nada acontecendo com ele. E se ele tiver andando e pulando, o pulo ganha prioridade. Ele não irá pular, ou ele não irá andar enquanto está no ar. Porque eu citei lá que o pulo pode acontecer tanto parado, tanto quanto andando. Há também no jogo um sistema de coleta, que ainda não está sendo muito usado, pois era de um projeto antigo, que era mais para teste, mas eu já implementei lá só para deixar pronto, porque provavelmente a gente vai usar. Que é no estilo, por enquanto estão umas frutinhas, mas a cada frutinha
que ele pega, cada frutinha tem seu script, só para saber se está encostando no jogador e para setar o valor dela. Por exemplo, a maçã, se eu não me engano, valia 1. O abacaxi, se eu não me engano, valia 5. Então, cada vez que o jogador encosta em uma frutinha, somaria os pontos e colocaria na parte superior direita da tela. Eu, integrante Julia Santos, comecei a desenvolver os scripts relacionados à primeira fase do jogo. Eles são o script Inimigo Controle. Usando os conceitos de orientação a objetos, esse script será uma classe principal, que conterá os atributos gerais presentes em todos os inimigos, como vida, velocidade, distância de ataque, entre outros. A realização desse script tornará o processo de criação de diferentes inimigos muito mais fácil, pois será necessário apenas herdar os atributos da classe principal ao invés de refazê-los. Ainda é necessário alguns ajustes nesse script. O segundo script foi o inimigo de patrulha. Nesse script foi criado um inimigo que, ao chegar a uma determinada distância do player, ele começa a persegui-lo. Ele ainda não está finalizado, pois o inimigo ainda não dá dano ao player. Porém, a pixel art desse inimigo já está sendo realizada e foi decidido pelo grupo que ele será uma cobra. O terceiro script foi o script de ataque. Esse script possui atributos relacionados aos ataques do personagem, por exemplo, o atributo de dano. Ele ainda não está finalizado, pois é necessário que esse script herde atributos de uma classe de armas, onde será colocado as possíveis armas que o player poderá obter e suas características individuais, como a distância e o dano. Para esse mês, terminaremos todos os scripts. Já estão encaminhados todos e já terminamos vários. Outra coisa que faremos esse mês é terminar todas as animações, pois não temos ainda a animação de pulo final do personagem. Apenas uma que a gente fez para testes. Outra coisa que tentaremos fazer esse mês é fazer já o design da primeira fase e já tentar inserir uma fase inteira, colocar o personagem com inimigos, com sistema de save. Para o mês que vem, a gente só concluir essa fase, tirar alguns bugs, fazer o sistema de... o sistema de menu, que seria jogar, configurações, ficará pronto esse mês. E para o mês que vem, a gente só vai retirar os bugs e criar novas fases. Eu, Julia Santos, sou a integrante responsável por atualizar a monografia. Porém, as pesquisas referentes aos benefícios que os jogos podem trazer foi realizada por mim e pela integrante Giovanna Moschetti. Até o momento, focamos em documentar os processos que levaram à escolha do tema do nosso projeto, coletando pesquisas científicas e pesquisas de campo realizadas pelo grupo. Todo esse conteúdo já está totalmente documentado. Agora, começamos um processo de documentação dos avanços do projeto. Começamos a fazer diagramas das telas do jogo, como a do menu e do lobby. Também será colocado na monografia os blocos de animação, que exemplificam os processos que ocorrem quando um jogador clica num botão para fazer com que o personagem realize uma ação, como andar ou pular. A documentação do processo artístico também será feita na monografia, além de ser colocada no diário de bordo. Essa documentação será seguida por uma sequência de fotos tiradas durante o processo de criação de personagens, cenários, inimigos, objetos interativos e animações. A distribuição de tarefas está sendo realizada por um recurso de planner do Teams. Esse recurso permite ver o nível de produtividade que cada integrante teve e em que área do trabalho lhe ajudou, sendo essas áreas a parte de documentação, ilustração e programação. Esses gráficos gerados pelo planner também constarão na monografia e no diário de bordo. Para melhor compreensão e visualização do diário de bordo, eu decidi separar em meses todo o nosso progresso. No mês de julho, tivemos a atualização dos documentos e o planejamento das próximas etapas do projeto. No mês de agosto, tivemos o desenvolvimento do site, mas que esse também será desenvolvido nos próximos meses e será finalizado. E também tivemos o desenho dos protótipos das nossas fases e do personagem. No mês de setembro, tivemos a finalização do primeiro cenário do jogo
e também o desenvolvimento de alguns scripts e a entrega das tarefas nas quais os professores pediram. E no mês de outubro tivemos a animação do personagem finalizada.